pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como otimizar o seu blog nos mecanismos de busca, né? Como aparecer nas primeiras páginas do Google, ali nas primeiras posições. Afinal, ninguém gosta de passar horas escrevendo um artigo pensando naquele título para depois ninguém ler, né? Antes de começar esse vídeo, já quero pedir para você deixar o like para esse conteúdo chegar em mais pessoas e ajudar ainda mais pessoas. E se não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Bom, o primeiro passo aqui é para quem usa o WordPress. Se você não usa, tudo bem, os outros passos vão servir para você. Mas se você usa, o primeiro passo então é instalar o plugin Yoast SEO. Para instalar esse plugin é bem fácil. Você abre lá o seu WordPress, entra em plugins, adicionar novo, procura lá Yoast SEO. Vou deixar escrito aqui no canto da tela para você saber como se escreve e instala. Depois ativa ele e tá tudo certo. Ele possui versão paga, mas na versão gratuita você já consegue fazer tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo. A partir desse plugin, a gente consegue inserir a nossa palavra-chave. Ou seja, para que palavra a gente quer ranquear lá no Google? A gente não vai conseguir ranquear para tudo quanto é resultado. Supondo que o meu artigo é sobre como criar filhos compassivamente. A minha palavra-chave pode ser inteiro, como criar filhos compassivamente, ou eu posso escolher trabalhar só como criar filhos. Isso vai depender do meu objetivo. Se eu quero trabalhar com algo mais amplo ou com algo mais específico. Escolhendo a minha palavra-chave, eu consigo colocar lá no plugin, Yoast, e aí vai verificar cada requisito. Ele trabalha com 3 cores: o verde, o laranja e o vermelho. O verde é quando o seu post ele está bom, está otimizado. O laranja é quando você tem algumas coisas para melhorar, mas está ok. E o vermelho, presta atenção aí que não tá bom esse post aí, ele não vai estar bem ranqueado. Além dele mostrar a cor para você, ele também mostra o que você precisa melhorar. E também te dá como melhorar isso. Pode ser que a primeira vez que você use, muitas coisas fiquem vermelhas, você precisa fazer muitas coisas. Mas calma, com o tempo você vai saber certinho cada coisa que você tem que fazer e não se desespere. É normal um ou outro ficar vermelho ou laranjinha, mas dando verde, o geral, você já tem um resultado bom. E eu te garanto que em muito post que você não usava, muito artigo que você não usava, eu acho que você vai instalar, ele não vai dar como verde. Então você vai saber algumas coisas para fazer. A dica número 2 é ajustar a URL. Muitas vezes a gente cria um post e não pensa no que vai estar lá no site, né? Então, eu estou criando um artigo para afiliarte, coloco, né, www.afiliarte.com/ e aí vai o nome do meu artigo. Mas tem que lembrar que nesse nome eu preciso colocar minha palavra-chave e precisa estar associado. E também que ele seja curto. Então, a dica é: ajuste essa URL, colocando a palavra-chave, deixando ele curto e preciso. O terceiro passo é você inserir a palavra-chave durante o seu artigo. Então, a gente já colocou lá para avaliar no Yoast SEO, a gente colocou na URL, a gente precisa colocar no título do artigo, no corpo dele, mais de uma vez, nos subtítulos, nas imagens, meta description, enfim, a gente vai falar sobre cada um desses aí. Mas é importante que você insira essa palavra-chave discretamente. Então, essa palavra-chave é como criar filhos. Então, a gente vai fazendo um parágrafo aqui, um parágrafo aqui. E a gente vai falar sempre a mesma coisa e terminar como criar filhos. Sabe uma forma que ninguém percebe que você está falando várias vezes a mesma coisa? É isso que você precisa fazer no seu artigo. O quarto passo é ajustar o title e o meta description, que seria o título que ele aparece lá no Google, não que aparece dentro da sua página, e a descrição que aparece também lá no Google. E como que eu arrumo isso? Bom, pelo
WordPress, se você já tiver o Yoast SEO, quando você colocar lá para mexer dentro do Yoast SEO, vai aparecer para você editar essa amostra. Então você clica lá, edita. O conselho aqui é que você use a maior parte. Então, use o título inteiro e não use mais que isso. Não coloque mais caracteres que a pessoa não consiga ler. E use a descrição inteira. E lembre que você está fazendo isso tanto para o computador como para o celular. E que no celular aparece menos. Então, se o seu público usa mais o celular, coloque uma descrição menor. Mas tanto nesse título quanto na descrição, precisa também estar a sua palavra-chave e o tema, né, que você está falando. Também é legal que no final você coloque um clique aqui, saiba mais, confira, para chamar a atenção para o seu artigo. O quinto passo é a utilização das tags H1, H2, H3, H4. Se você não sabe o que é isso e está escrevendo um artigo por aí, menino, presta atenção então. H1, H2, H3, H4 é como se você organizasse o seu texto. Quando você vai fazer o seu texto, você não coloca lá o título principal, aí depois você coloca um título secundário, aí depois às vezes um tópico. Enfim, esse H1, H2, H3 é uma forma de você hierarquizar. Então, quando você faz um artigo, ele vai ter um título. Esse título é o H1. O H1, ele deve aparecer só uma vez. Já o H2, ele pode aparecer mais vezes. Então, ele vai ser o segundo título que você usa. Meu primeiro título, ele é mais geral, né? Aquele título mais chamativo. Já o segundo título, ele é mais tópicos. O que você está falando dentro deles? Só que dentro de um tópico, eu ainda posso falar sobre outros tópicos. E aí, eu uso o H3. Deu para entender no que é H1, H2, H3? Eu espero que sim. Se você não entendeu, deixa aqui nos comentários. E aí a gente explica melhor, mas eu acho que deu para entender. Bom, e como que você edita? Se você usa o WordPress, você deve ter instalado um editor de texto. Dentro desse editor de texto, você consegue configurar o que você está escrevendo. Então, você consegue colocar como parágrafo, como um título, como uma citação. Lembre-se de colocar lá título 1, título 2, título 3. E esse título 1, ele vai ler como tag H1. Mas se você não tem o WordPress, você precisa configurar isso a hora que você estiver fazendo a sua página. E aí, você precisa ver com o seu desenvolvedor, um especialista de SEO, como que configura, qual que é a linguagem de programação que você está usando, enfim. Isso já é um tópico mais específico. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente que a gente pode explicar melhor. O passo 6 é o uso de alt text. Seria você colocar uma legenda nas suas imagens. Eu fiz meu artigo lá e aí eu quis deixar ele mais dinâmico, né? E é até recomendável você usar imagens e vídeos. Só que os mecanismos de buscas, eles não entendem ainda imagens e vídeos, eles não conseguem decifrar o que está lá. Então, você colocou uma panela de feijão, eles leem como imagem. Eles não entendem que é uma panela de feijão. Assim, toda imagem que você colocar, vai lá em alt text e escreve a legenda da imagem. Você pode colocar ilustração de uma panela de feijão. E aí o Google, ele vai ler esse texto. Então, ele vai entender que essa imagem está colocando isso. Busque sempre colocar imagens que tenha a ver com o seu tema, que tenha a ver com o seu tópico. E, se possível, alguma imagem que tenha a sua palavra-chave também. Não se esqueça de fazer isso também para os seus vídeos. E para finalizar, o uso de link interno e externo. O uso de link interno, primeiramente. O uso de link interno é aquele link que você coloca no seu artigo que leva a pessoa para um lugar no seu próprio site. Então, por exemplo, estou escrevendo um artigo sobre afiliado, eu coloquei sobre, existem diversas plataformas para afiliado. Quer conferir mais? Leia nosso artigo sobre plataformas. E aí essa pessoa vai ser direcionada para um outro artigo nosso, ela continua no nosso site. Isso é um link interno. É importante que você coloque links assim
Então, conforme você for escrevendo mais artigos, você vai ter mais conteúdo e você sempre vai conseguir linkar uma coisa ou outra. Às vezes você vai fazer um conteúdo mais avançado e você pode começar falando, olha, se você não sabe muito sobre esse assunto, eu vou deixar aqui a categoria desse tópico, entra lá, vê os tópicos mais básicos, vê determinado artigo. E os links externos são links que vão para fora do seu site. Então, por exemplo, eu posso colocar um link, ao invés de falar quer saber mais sobre plataformas, posso colocar aqui, quer saber mais sobre a Hotmart em específico? Clique aqui, conheça mais. E coloca o próprio link da Hotmart, e a pessoa vai entrar lá e vai lá direto. Ou com qualquer outro site, quero fazer um complemento, quer saber mais sobre esse tema? Confira aqui, aqui tá de onde eu tirei a minha pesquisa. É muito importante usar esses links. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Esses 7 tópicos que eu falei são muito importantes na otimização. Foque neles, deixe eles certinhos. Não se esqueça da sua palavra-chave, ela é uma das coisas mais importantes. É claro que tem mais coisas que você precisa pesquisar sua palavra-chave, se tem uma busca para ela, porque às vezes você está usando uma palavra-chave que ninguém está interessado ou que poucas pessoas estão interessadas. Então, tem outras coisas assim, mas se você já está usando uma palavra-chave legal, então trabalhe com ela ao longo do seu artigo e eu tenho certeza que se você não seguir esses passos e começar a seguir, com o tempo você vai ver resultados. Lembrando também que o trabalho de SEO é um trabalho de médio a longo prazo, não é algo que você vai fazer hoje e ver resultado logo amanhã e logo no dia seguinte, semana seguinte, beleza? Aquele forte abraço, muito obrigada por ter visto esse vídeo e segue a gente lá no Instagram, que a gente traz conteúdo diariamente, traz sobre os nossos bastidores, sobre marketing digital e também a gente conversa com vocês e tira maiores dúvidas, beleza? Então, até mais, até uma próxima!